Donald Trump também acusou a China de interferir nas eleições americanas de 2020. They show that over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million U.S. voter files. That information includes names, addresses, phone numbers, political party preferences, and other sensitive data that would be needed to register to vote and engage in other nefarious activities, which is exactly what was happening. This data loss presents an unprecedented election security nightmare. The intelligence even shows that China assigned a data exploitation unit specifically to this new project. Donald Trump determinou que o FBI, o Departamento de Justiça, investiguem o caso. A China negou as acusações. Um porta-voz da embaixada chinesa em Washington afirmou que o país nunca interferiu e nunca interferirá nas eleições dos Estados Unidos. Donald Trump também pressionou o Senado pela aprovação de mudanças nas regras eleitorais, com exigência de comprovação de cidadania e documento de identidade com foto para votar. Ana, a gente começa com você. Foi um pronunciamento do presidente americano Donald Trump. Ontem, hoje, quando li as notícias, já recorri a Ana, que estava bem cedinho, já acordada, ainda mais com o fuso horário, não é, Ana? Mas já estava ali debruçada sobre os documentos. Então, quero saber o que você descobriu lendo os documentos na fonte do que foi divulgado ontem, dessa possibilidade aí, dessa acusação bastante séria, bastante grave de manipulação das eleições. Ana? Pois é, Paula, e eu demorei até um pouquinho mais do que eu gostaria, porque o site da Casa Branca caía toda hora, tinha instabilidade de tanto que as pessoas estavam acessando esses documentos. Então, são duas coisas, Paula: a denúncia da fraude nas eleições da Venezuela, como as urnas mágicas da Venezuela, Smartmatic, como elas foram viciadas para que apenas um lado recebesse os votos, e a gente sabe muito bem qual lado. E o pronunciamento dele ontem, Paula, ele tocou em vários assuntos, inclusive esse vai ser o especial da semana que vem do próprio De Leste a Oeste, já que a nossa audiência pediu que mergulhássemos na sessão 301 hoje, porque o pronunciamento de ontem, ele traz vários detalhes, os documentos, e ele disse, o presidente Trump, que ao longo da semana ele ainda vai soltar outros documentos da CIA, outros documentos do Departamento de Homeland Security, porque quando a gente começa a passar os olhos ali, Paula, é até difícil a gente organizar. Eu fiz uma planilha aqui para eu me organizar para entender sobre tudo que estava sendo colocado diante da nação americana. A interferência da China ali nos documentos, pelo menos, né? Mostra a interferência da China nos documentos, até na ajuda da fabricação de identidades americanas, carteiras de motorista, que é considerado aqui a identidade americana, para que as pessoas pudessem votar. Depois, nesse mar de documentos, Paula, eles identificaram 250 mil cidadãos que não são... pessoas que não são cidadãos americanos, porque nos Estados Unidos você precisa ser cidadão americano para votar para presidente, para votar nas eleições, né, para o Congresso, etc. Eles identificaram 250 mil pessoas que não são cidadãos, registradas, essas pessoas, para votar em apenas 4 estados. 4 estados. E mais de 400 mil pessoas ainda estavam registradas para votar, pessoas que já morreram, que não estão mais aqui. Ou seja,
tudo isso está vindo à tona, Paula, em um momento que o presidente americano ele faz pressão no Senado para que o Senado passe uma legislação que se chama Save America Act. E dentro dessa legislação, eles colocam a obrigatoriedade, acreditem se quiser, não é obrigatório aqui. Aqui na Califórnia não é, depende do estado, mas aqui não é. Você mostrar um documento com uma foto mostrando que você é você. E o Donald Trump disse que isso não pode. Imagina, você precisa de um documento com foto para praticamente tudo, para entrar em clubes, para comprar bebida alcoólica, para fazer pagamentos, e você não precisa de um documento com foto para votar para presidente, para o Senado, para a Câmara. Então, ele traz isso agora, Paula, essa coletiva de ontem, para fazer pressão naqueles senadores, os chamados rhinos, que são republicanos só no nome, que estão ali fazendo uma barganha, o que eles podem conseguir se eles passarem essa legislação ou não. Então, isso vem também nessa batida de fazer pressão para que os eleitores façam pressão nesses senadores para que isso aconteça. Rapidamente, Paula, só lembrando, aqui nos Estados Unidos não existe um TSE. Essa jabuticaba é praticamente só nossa no mundo, deve ter mais não sei quantos países, mas tenho certeza que não são muitos. Aqui nós temos 50 eleições diferentes. Cada estado pode decidir o seu processo eleitoral, se vai ser no papel, se vai ser na máquina, se vai ser no papel e na máquina, como é aqui na Califórnia. E muitos estados, depois daquela confusão que foi a eleição de 2020, muitos estados já passaram legislações com maior firmeza nessas diretrizes eleitorais. Então, ele faz essa pressão para que isso venha numa cadeia, num efeito dominó. Eles passem o Save America Act e os estados continuem passando legislações mais seguras para que as pessoas possam ter a certeza de que o seu voto foi contabilizado e que o voto de uma pessoa que já morreu não seja contabilizado, como parece que aconteceu em 2020. Uma última coisa, Paula. O presidente americano disse ontem também, todos os presidentes americanos eles têm um briefing, mesmo quando eles saem do mandato, eles recebem um briefing das equipes de inteligência, até porque eles têm a própria equipe de inteligência de serviço secreto que continua com ex-presidentes para o resto da vida. E muitas dessas informações foram tiradas de propósito do briefing do presidente Donald Trump. E agora ele está colocando a casa em ordem, mas ele disse que vai soltar muitos documentos ao longo da semana ainda, Paula. Agora, só me tira uma dúvida, porque tem muita informação chegando, mas você que teve contato com esses documentos na fonte, em relação a... Tem 2 pontos, né? Ele fala sobre a fraude das eleições na Venezuela e da interferência da China nas eleições americanas. Agora, com relação à Venezuela, parece que também tem mais uma acusação de que a Venezuela poderia manipular as máquinas de votação nos Estados Unidos por meio dessa empresa, a Smartmatic, é isso? Isso, essa denúncia também está nos documentos. Não são todos os estados que usam essa Smartmatic, mas um dos estados que foram muito contestados naquela eleição foi o estado do Arizona, e o estado do Arizona usa essa máquina Smartmatic. Lembrando que logo depois da eleição, pouquíssimos meses depois, muitas dessas máquinas foram destruídas, Paula. Então, tem muita coisa que vai começar a aparecer, e o próprio Carvajal, El Pollo Carvajal, que está preso aqui nos Estados Unidos, esperando, já foi condenado, mas que está esperando a pena, né, pelo juiz, ele já tinha dito isso antes, né, lá atrás, na delação dele, que a Venezuela estava manipulando eleições na Venezuela e em outros pontos do mundo. E agora os documentos começam a aparecer e com o selo da CIA.
Alexandre, também quero ouvi-lo sobre esse pronunciamento do presidente Donald Trump, essas denúncias, né, em relação a possível manipulações nas eleições, tanto na Venezuela quanto nas eleições americanas. Só trazendo aqui mais uma aspa do que disse o presidente Donald Trump a respeito da China. Ele disse que Pequim está sendo acusado de promover o maior ataque hacker a dados eleitorais da história, que resultou na aquisição ilegal pela China de 220 milhões de registros de eleitores americanos, fecho aspas, para uma fala do presidente Donald Trump nesse pronunciamento que ele concedeu ontem. Dá um frio na espinha aqui, né, num ano eleitoral brasileiro, e o nosso sistema todo digital, né, e a gente ouvir o El Pollo, o Carvajal e a CIA dizendo que essa Smartmatic pode conter algoritmos já contando os votos que nem foram dados ou foram dados para outro. De novo, eu fico com a convicção que tem que ser o papel físico, né? Eu estou vendo aí que nos Estados Unidos, a Ana nos informou, né, em 50 estados, cada um organiza lá a sua secretaria de governo, organiza a eleição do modo que acha mais prático, mas eu acho que o mais seguro mesmo é o papel com a fiscalização dos partidos políticos. Aqui há essa fiscalização, mas quem é que consegue ver um kilobyte, um megabyte dançando por aí, né? Eu acho que isso nos preocupa como eleitores brasileiros, porque todos nós queremos que o nosso voto seja contado e apurado, né? Seja considerado e seja somado, e faça parte de um pedacinho da nossa vontade, né? E um voto é o voto do desempate, os outros são sobra. Então, a importância de que não haja defuntos votando, né? Haja gente que exista votando. Eu estava vendo ontem essas declarações falando de voto de papel, de sistema não auditável, né, inauditável. Isso eu já ouvi do pessoal do PSDB na eleição Dilma e Aécio, né? Ficaram lá procurando, não acharam nada. E saíram sem convencer ninguém sobre... É uma questão de fé, né? A gente achar que... porque essas coisas no mundo digital, nenhuma delas é 100% garantida, né? Tem alta confiabilidade, mas não chega a ser uma confiabilidade absoluta. E contagem de voto é um momento muito, muito crucial numa democracia. Diga, Augusto. Eu fico sempre pensando no seguinte: um dia eu vou decifrar o mistério dos 100% de votos num só candidato. Sim. Como é que a gente pode deixar passar uma dessa, e quem tentou levantar o assunto foi punido, sim, pelo Moraes? Eu nunca vi acontecer, eu acompanho há muito tempo eleições municipais, estaduais, federais, tudo. Eu nunca vi isso acontecer em lugar nenhum. No Maranhão aconteceu em vários. O Lula teve 100% de votos. E para não ficar feio, imagine que em algum momento eles falam, olha, se aparecer várias vezes, só que podem desconfiar. Aparecer, tem o caso de uma urna numa sessão eleitoral em que o Bolsonaro teve 100% dos votos no Maranhão. E a gente nem discutiu esse negócio, porque é perigoso falar do sistema perfeito que o Brasil tem. Que perfeito que todo sistema é passível de ser fraudado. Todo. Basta não ter um fiscal de um partido, só tem do outro. Isso acontece. E eles fraudam mesmo, sempre, desde a República Velha. Mas não se pode falar nisso. O Brasil chegou à perfeição. sim. Perfeição coisa nenhuma. Como é que pode? Você não pode auditar, né? Você não pode conferir a votação de uma urna e aí chama de perfeito.
O Piotr, e também chama a atenção que a declaração do presidente americano Donald Trump veio acompanhada, corroborada pela divulgação de alguns documentos que foram elaborados pela própria CIA. Em relação às eleições na Venezuela, de fraude nas eleições na Venezuela, esse documento, né, esse conjunto de documentos, revela que uma série de órgãos, como, por exemplo, a Direção-Geral de Contra-Inteligência Militar, Serviço Bolivariano de Inteligência e o Conselho Nacional Eleitoral podiam, sim, alterar resultados por meio de máquinas pré-programadas concentradas em zonas de maior peso chavista. É uma das análises, né, que foram divulgadas por esses documentos da própria CIA. Porque a Venezuela era uma ditadura e o governo tinha controle de uma série de coisas. Basta ver o tanto de dissidentes ou pessoas que criticavam o governo que estavam presas que agora estão sendo libertadas. Óbvio que houve fraude na eleição venezuelana, está muito claro. Agora, se a maior democracia do mundo, o presidente americano, vem a público dizer, olha, teve fraude aqui, teve interferência e nós estamos mostrando, investigando isso daqui, imagina no maior país abaixo da linha do Equador aqui nas Américas. O governo brasileiro, melhor, a justiça brasileira, sobretudo o TSE, tem uma frase da ministra Carmen Lúcia que ela disse que é uma solução brasileiríssima, né? E que ela é auditável, a UNE é auditável. Eu não consegui entender como é auditável. Eu confesso que não entendi, porque, vamos lá, todo sistema eletrônico, sistema digital, tem uma série de seguranças que eles chamam de redundância. Você vai testando com outros para saber. Tudo bem, mas isso é uma questão técnica. Se a NASA tem redundância nos equipamentos que ela tem, óbvio que ela desconfia que o problema pode acontecer. E ela não está nem aqui colocando a possibilidade de má fé. Ela só está dizendo que o equipamento pode ter um problema. Como qualquer equipamento tem problema. Como o supercomputador do Barroso. Ou seja, não é uma novidade. Aqui no Brasil, o TSE se nega. Aliás, o TSE pressionou o Congresso a rever um entendimento que ele já tinha tido para ter o voto impresso ali. E não era votar em papel. Nesse caso, era só isso. Era só ter um voto impresso em que você votava na urna, tinha o impresso, checava e colocava lá. Se você quisesse uma recontagem, a recontagem não seria digital, seria manual, daquela urna, coisa que pode ser feita. E isso sim é auditar uma eleição. Mas o Brasil sufocou qualquer um que quisesse questionar o processo eleitoral. Estou falando da Justiça Eleitoral, do Supremo Tribunal Federal. Quem sufoca crítico é ditador. Isso está na base da história. Qualquer história conta isso em qualquer lugar do mundo. Eu me junto ao Alexandre Garcia. Dá arrepios do que pode acontecer no Brasil no ano eleitoral. E a capa da OS dessa semana. Não deixem de ler a revista OS, porque só a gente tá definindo o Alexandre de Moraes como o que ele é. Cabo eleitoral do Lula. E Augusto... Cabo eleitoral. O que disse o Gilmar Mendes tempos atrás que o Supremo iria vigiar o TSE. É isso aí. E está acontecendo. Pois é, está vigiando. Exatamente. Está decidindo coisas que seriam de cunho eleitoral. Essa decisão do Alexandre de Moraes, por exemplo. O Cássio Nunes vai virar a rainha da Inglaterra na presidência do TSE. Espero que reaja à altura. Ana, quer complementar? Só para complementar, Paula, alguns pontos que os meus amigos mencionaram. Lembrando que a Suprema Corte da Alemanha, ela não autorizou o uso da Smartmatic na Alemanha, né? A Suprema Corte da Alemanha. Está aí o Gilmar Mendes, que vive enchendo a boca para falar da Suprema Corte da Alemanha, coloca palavras em alemão ali no meio dos discursos. Pois é, a Suprema Corte de lá disse não. Não podemos, não é constitucional e não há como averiguar, não há como auditar esses votos. As urnas daqui da Califórnia, Paula, por mais que a gente reclame, né, que eu fico brincando a República Soviética da Califórnia, mas as urnas daqui da Califórnia, elas são urnas eletrônicas, você vota eletronicamente, assim que você acaba de votar, você aperta imprimir e aí sai todos os seus votos
você confere todos os seus votos e você devolve para a urna. A urna, ela engole o seu papel e fica lá lacrado. Então, as próprias comunidades, os condados, os partidos, as pessoas, a sociedade civil pode pedir auditoria na seção A, na seção B, e aí é só abrir as urnas e ver o papel, contar o papel. Uma última coisa, esse negócio do TSE é uma bizarrice tão grande e uma tirania, né? Não tem outra palavra. Por que nós não respeitamos o nosso nome, República Federativa do Brasil? Deixem os estados. Se um estado quer papel, o outro estado quer a urna eletrônica, deixa o poder perto do povo. Veja você, Paula, em 2021, assim que Joe Biden entrou na Casa Branca, o Joe Biden entrou na Casa Branca e os democratas conseguiram maioria na Casa e no Senado. O que eles fizeram, Paula? Eles tentaram passar uma legislação chamada HR1, que quer dizer o seguinte, dentro do contexto da legislação que eles tentaram passar e não conseguiram, porque até democratas votaram contra. Era a fabricação, era a criação de um TSE americano. As eleições ficarem sob o guarda-chuva federal e Washington tomar conta das eleições presidenciais. Eles queriam isso, um órgão federal que tomasse conta de todas as eleições presidenciais. Até congressistas democratas disseram mas de jeito nenhum, porque hoje é Joe Biden, amanhã pode ser um republicano maluco ou um democrata maluco e acabou. Agora, eles fizeram isso, esses congressistas votaram contra a criação do TSE americano, porque eles têm que prestar contas ao seu eleitorado. Tem o voto distrital e tem o recall. Se eles não prestarem contas das ações, eles são tirados de poder. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.